Márcia Salles, tudo bem? Olá, tudo bem? Márcia Salles, terapeuta integrativa. E eu queria saber de você aqui no nosso bate-papo, vamos começar. Uma terapeuta integrativa, né, com mais de 10 anos nessa área. Por que você resolveu trazer esse tema de aumento das doenças e o descaso das autoridades de saúde? Então, Carol, tudo bem? Bom, por que eu trago esse assunto? Porque é alarmante o número de doenças que aumentam, tanto no país como no mundo. São inúmeras as pessoas que adoecem cada vez mais. E aí são doenças que vão chegando, doenças que antes eram erradicadas, agora estão aí vindo à tona novamente. Doenças epidemiológicas que vêm surgindo cada vez com mais frequência, doenças autoimunes. Então, a gente tem que ter esse olhar de ver essa questão, porque está cada vez mais banalizado, as pessoas estão acostumadas com o aumento das doenças, com os remédios. A gente tem uma formação de saúde profissional que é robusta em diagnosticar e medicar. Agora, na questão de tratar a causa, de ir a fundo na causa, isso daí deixa muito a desejar. É algo bem limitado, né, no sistema de saúde. E a maioria das doenças são de causas emocionais. A gente tem que ter esse olhar voltado para o emocional, para o mental, porque as doenças vêm de um emocional abalado, de um mental comprometido. Aqui no Brasil, a gente tem 400 mil profissionais formados em psicologia. São 400 mil psicólogos no Brasil, fora psiquiatras, psicanalistas, neurocientistas, os próprios terapeutas integrativos, que são profissionais voltados para a área mental, né? E no Brasil é o país que mais tem índice de depressão. Então, no mundo todo, o país que mais tem depressão é o Brasil, com esse número todo de profissionais. Aí a gente pergunta, o que está acontecendo? Por que isso? Alguma coisa está de errado, né? Não é normal isso. Realmente. Realmente o número de pessoas com depressão e ansiedade só aumenta. E o número de suicídios também, né? Então, para você ter ideia, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, dados de agora, de março de 2025, apontam que 720 mil pessoas morrem por ano por suicídio. São 720 mil pessoas que se suicidam todos os anos. É mais ou menos a população do estado do Amapá, aqui no Brasil, de Roraima. É como se todo ano sumisse um estado desse. É muita gente. E aí eu pergunto, o que está acontecendo? Por que não tem um tratamento eficaz para as doenças? E eu vou dizer, porque não estão sabendo tratar. Eu estou sendo ousada em dizer isso? Pode até ser, mas eu estou mentindo? Não. Porque se tivesse um tratamento eficaz, não teria esse número tão absurdo de patologias, de transtornos mentais, de suicídio. Então, algo está acontecendo. E eu não falo assim que seja culpa dos profissionais. Porque isso daí vem do sistema. É notório, todo mundo sabe que o sistema tem interesse, né? Tem os seus interesses nessas questões de saúde. Isso daí todo mundo sabe. Então é algo que vem de cima, das fundações, das instituições de ensino, do próprio governo, do sistema no geral, da indústria farmacêutica, tudo isso daí tem um interesse por trás. Só que é algo que todo mundo sabe, então a gente nem entra nesse mérito, não vamos nem entrar nesse mérito. O que acontece é que um organismo doente tem um mental abalado. Tem um mental ali que está pedindo socorro, que precisa ser olhado, que precisa de ajuda, né? No SUS, todo mundo que vai buscar ajuda no SUS, vai buscar um tratamento que tem doenças, né, variadas, 67% dessas pessoas tem algo ligado à saúde mental. Então, 67%. Às vezes a pessoa vai buscar uma ajuda, problema no rim, problema nos pulmões, enxaqueca, seja lá o que for. A maioria desses problemas todos tem causa emocional. Tem um fator ali mental que precisa ser olhado. E não é. Realmente, é bem delicado esse assunto. E como transformar essa realidade? Olha, Carol, ampliando a visão,
trazendo novas abordagens, integrando as abordagens integrativas, que tratam o ser humano como um todo, que tratam o mental, que tratam o emocional, sabe? Olhando mais para dentro do ser humano. Terapias mais humanizadas, atendimentos mais humanizados. É isso que está faltando, né? Não estamos descartando a ciência convencional, os tratamentos médicos convencionais, porque é preciso, né? A gente precisa. Mas agregar, trazer novas abordagens, ampliar ali as opções para as pessoas. Porque eu acho interessante essa questão de competitividade entre os profissionais de saúde, principalmente os de saúde mental, que trazem a abordagem para eles, puxando sempre a sardinha para o lado deles, como se a abordagem deles fosse a única, exclusiva, verdadeira, a única que vai funcionar. E não é bem assim, né? Porque o que funciona para um não funciona para outro. O remédio que me cura pode te matar e vice-versa. Então, nós somos seres variados, né? A gente gosta de variedades. Deus é um Deus de variedades, né? Só você olhar aí na natureza, né? Quanta variedade de tudo, né? Variedade. Olha no fundo do mar, variedade de peixes que existe. Olha na natureza, a vegetação, nosso alimento. A gente podia se alimentar com algo que fosse só para a gente se manter vivo. Uns 3, 4, 5 tipos de alimentos só para a gente se manter vivo. E olha quanta variedade a gente tem. Então Deus é um Deus de variedade. É impossível que houvesse só um tratamento, só uma coisa que fosse certa ali, bater o martelo, que só aquilo e pronto. Isso eu falo também em relação às religiões. Porque as religiões também puxam ali a sardinha para o lado delas, no sentido da doutrina. É a única verdadeira, a única que vai salvar. A salvação da alma depende daquela doutrina. Se a pessoa não estiver naquela igreja, naquela religião, seja lá o que for, ela não vai ser salva. Isso não funciona. Porque eu falo, não existe uma só verdade. Existe o que funciona. Né? Como eu falei, o que serve para mim não serve para você. E aí as pessoas começam a buscar um tipo de tratamento, buscar algo, aí elas veem que não dá certo, aí cria aquela imagem, né, daquele tratamento, e como se nada mais resolvesse. E a pessoa fica desiludida, não busca mais ajuda, não quer mais saber. Quantas pessoas chegam até mim, falam, ai, mas eu não acredito em terapia, ai, porque eu passei numa terapeuta, porque eu fiz um tratamento assim, é porque não sei o quê. Gente, são muitas possibilidades, né? É que isso daí não é divulgado, não é falado, principalmente no sistema tradicional. O médico não vai falar para você buscar uma terapia alternativa, mas é preciso, é importante. Então, enquanto tiver essa visão de tratar o ser humano como mais um atendimento, mais uma receita, mais um consumidor, mais um contribuinte, esses casos aí de patologias, de problemas, de transtornos mentais, o quadro vai se agravando cada vez mais. Eu penso assim, que acho que vai chegar uma hora que no mundo não vai ter um ser humano saudável. Que todo mundo vai ter um problema de saúde. Né? Que não tenha nada, absolutamente nada, não vai existir mais. É uma pessoa estranha no meio das pessoas. Né? Quem fala assim, eu não tenho nada, todo mundo fala, oi, Meu Deus, você não tem nada, né? Então, por toma quê? um remedinho. Né? Você não toma nenhum, nem para depressão, né? Você não tem colesterol, você não tem diabetes, nossa. Não é porque todo mundo toma. A gente vai nas farmácias, principalmente é época de pagamento. A fila nas farmácias é maior do que no supermercado. As pessoas saem de lá com cesta, né, de medicação. Então, isso daí não é normal, não é o certo, não é do ser humano. Deus não fez a gente assim, né, para ser todo mundo doente dessa maneira. E a nós, da saúde integrativa, a nós só cabe a missão de continuar, a nobre missão, né, de continuar divulgando, falando, ensinando, mostrando exatamente, e oferecendo processos profundos, consistentes, para a saúde, para a manutenção da saúde e a recuperação também, né? E torcer para que as pessoas abram a visão, que as pessoas queiram conhecer coisas novas, queiram buscar coisas novas, não fique só naquilo, não ouça só uma opinião. Você pode ver que até mesmo dentre os médicos, os atendimentos, uma pessoa vai no médico, ele faz lá o diagnóstico. Seja lá o que for que ele fala, a pessoa vai para casa com aquilo na cabeça e pronto, ela não busca outra opinião. Quantas pessoas não teve diagnóstico errado de câncer? Porque foram só em um médico, o médico falou que era, pronto, acabou. 6 meses de vida. Então, eu mesmo já tive.
Eu tenho essa marca aqui de uma cirurgia, né, que eu fiz, que era da tiroide. O médico falou pra mim que era câncer. Eu tava com a minha filha pequena, tinha acho que 3 meses, a Jennifer, 3 meses. O médico falou que eu tava com câncer. Juntou 3, 4 médicos na sala, olhando pra mim com aquela cara de piedade, de dó. Eu falei, gente, eu vou morrer. Eu vou deixar minha filha. Eu fiquei com depressão, fiquei mal. E não era nada. Era só simplesmente uma cirurgia, foi feita, pronto, tô aqui até hoje. Né? Por isso que a gente tem que procurar novas opiniões, procurar novos tratamentos, caminhos alternativos para a vida, né? Não é só para a saúde, para a vida. Às vezes você está no momento da sua vida que você está batendo ali naquela tecla, só ali. Por que não procurar outras alternativas? Né? Isso daí é importante. E eu percebi, em tudo isso que você me falou, que você defende as técnicas das terapias humanizada e espiritualizada, né? É algo mais profundo, mais consistente. E como que essas técnicas poderiam ajudar, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, a reduzir o número de doenças? Então, quem tá assistindo pode falar, mas quem é essa daí? Na fila do pão, falando de saúde mental, falando, né, de coisas tão profundas. E eu vou te dizer, eu sou uma pessoa que eu já passei por tudo que você possa imaginar. Eu passei por perdas, eu passei por luto, eu passei por abusos, eu passei por narcisismo, eu passei por depressão, eu passei por várias coisas na minha vida. E tô aqui, firme e forte. Era pra ser doida, doidinha de pedra, de estar tacando pedra no povo na rua, de estar rasgando dinheiro. Era pra ser desse jeito. Mas não, eu tô aqui, né? E trouxe tudo isso para poder hoje trazer algo para as pessoas. Dizer que vale a pena, que a gente pode conseguir sim buscar uma saída, buscar uma solução para as coisas, que nada é perdido. Eu não tenho um currículo privilegiado, com graduação, mestrado, pós-graduação. O que eu tenho são vivências, estudo, muito estudo profundo, um conhecimento amplo no que diz respeito ao emocional, ao mental e até o espiritual das pessoas. Isso daí é algo que eu trouxe de mim, é algo que a gente não aprende nas faculdades, nas universidades, né? A leitura da alma, você olhar um ser humano como um todo, sentir a alma da pessoa, a necessidade, aquilo que ela está precisando. Isso daí eu trago comigo. De tudo o que eu passei, né? Eu juntei tudo, todo esse conhecimento, todo esse estudo, né? Formações sólidas que eu tive, experiências, cursos, eu juntei tudo e consegui sair da beira do abismo. Eu precisei, sabe, passar por um processo de autoconhecimento profundo para poder fazer essa jornada e conseguir sair da beira do abismo. E não porque alguém foi e me puxou, não. É porque eu percebi que dentro de mim tinha uma escada e eu passei a usar essa escada. E eu comecei a subir degrau a degrau. Eu me conectei com o único poder capaz de me ajudar. O único poder, o poder da criação, o poder do infinito, do universo. Então eu fiz uma transformação terapêutica unida ao espiritual. Porque a gente, sem espiritual, a gente não é nada. Nós somos seres espirituais, nós não somos essa matéria. Nós não somos físicos. Independente de acreditar ou não. Independente de quem acredita em religião, independente de quem acredita tem Deus. Porque de alguma maneira, se a pessoa ela for usar o raciocínio lógico, se ela for um pouquinho inteligente, ela vai observar que alguma coisa por trás criou tudo isso. Independente dela acreditar no Deus, né? Naquele Deus espiritual que está lá em cima no céu, julgando, tal. Independente. Ah, não acredito em nada disso. Mas você pode ter certeza que uma força, veio de algum lugar, né? Um poder energético, alguma coisa que nos criou. É só a gente olhar para o nosso corpo, a complexidade da nossa mente. Engenharia, tudo. O nosso cérebro foi o que inspirou os computadores. Hoje a gente vê o que o computador faz. O nosso cérebro também é capaz. E quem criou o nosso cérebro? Os computadores a gente sabe quem criou. E quem fez? Que poder é esse inteligente? Né? Estudar as galáxias, todo o universo, tem alguma coisa por trás. Então eu me apeguei a isso. Me apeguei a esse poder todo, usei toda a minha experiência, fiz os cursos que precisava fazer, lógico, tive que aprender, né, para poder desenvolver algo que realmente
valesse a pena, que desse sentido para a vida, que a gente precisasse buscar se conectar para a gente trazer essa saúde, não só física, como mental, emocional e tudo mais. Você se curou, né, desses traumas que você mencionou aí, seus traumas passados, a partir de um método terapêutico, certo? Uhum. E que método que é esse? É assim, Carol, eu busquei ajuda, né? Mesmo porque eram inúmeros problemas que eu enfrentei. E eu busquei sim ajuda profissional. Mas o que acontece? Não deram conta de mim, sinceramente. E aí eu trago essa questão porque quantas pessoas não passam por isso? São pessoas que elas vão buscar ajuda e não me encontram e desistem. Eu não desisti. Eu bati nessa tecla, falei, não é possível, sabe? Viver desse jeito e não ter um tratamento eficaz, não ter um profissional que possa me entender e me ajudar a sair disso. Foi aonde eu comecei, igual eu falei anteriormente, né? Primeira coisa, me apeguei com o único poder que podia me ajudar, que era o poder, né, do nosso Criador, e comecei a estudar cada vez mais. Como eu já estava na área terapêutica, eu comecei a entrar a fundo, sabe, nessas questões. E aí eu criei um método, sim, que me deu todo o suporte que eu precisava para sair desse abismo, né? Dessas questões tão profundas que eu carreguei. E eu juntei todo o meu conhecimento e através dessa inspiração acabou nascendo um método de conexão expansiva, que é a expansão da mente. A gente precisa expandir a mente. A gente precisa ampliar os nossos conhecimentos, porque a gente só trata, só cuida daquilo que a gente conhece. Né? Algo que a gente sabe o que é. Senão você não consegue lidar com aquilo. E através da expansão, você entendendo as suas questões, passando por toda essa jornada de autoconhecimento, essa interiorização, que você consegue aprender a lidar com isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei pelo processo. E aí, através desse processo de conexão com o espiritual, com o divino, com algo, né, maior, expansiva, porque eu expandi a minha mente, eu estava aberta a aprender, a conhecer, a saber, eu queria me tratar. Eu não queria ser só mais uma com problemas, né, fazendo um tratamento aqui, outro ali e levando a vida. Aí nasceu essa conexão expansiva que tem parte de dois princípios. Um, essa conexão com o Criador. Eu falo conexão porque, até comparando com o Wi-Fi da nossa casa, se a gente está com o Wi-Fi desligado, a gente mexe ali no nosso celular, a gente está em modo offline, né? Mas se você conecta o seu Wi-Fi, você tem um mundo de possibilidades. Você enxerga diferente, você conhece diferente. Então é a diferença. Uma expansão mesmo. Não é? Então eu falo, a gente tem que se conectar com o Wi-Fi do universo. Por quê? Porque é a criação, é quem nos criou, é quem nos conhece melhor do que ninguém. É como o manual, né? Quando você pega, você compra uma tecnologia, compra alguma coisa para sua casa, você vai ler o manual, né? A gente também tem um manual. E quem tem acesso a esse manual? Quem nos criou, né? O nosso fabricante. Então é preciso a gente se conectar com esse fabricante para a gente se entender. Porque muitas vezes o processo de autoconhecimento é tão difícil, é tão complicado. Dolorido, né? Você mexe com muitas coisas que sozinha é difícil, por mais que você tenha um profissional. Agora, quando você está com o seu fabricante ali, conectado com você, te orientando, te ensinando a se trabalhar, aí tudo muda. Aí é diferente. Então, são dois princípios da conexão expansiva. Esse da conexão com o nosso Criador e outro das 7 áreas principais da nossa vida. Você tem a sua parte física, que você tem que cuidar de toda a sua saúde física, você tem o mental, você tem o emocional, que é totalmente diferente. Às vezes a pessoa fala que mental e emocional é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você tem a sua parte energética, você tem o seu espiritual, a sua parte amorosa, a sua família. Tem tudo a ver com que você... Muitas pessoas trazem traumas, né, lá da infância. Por quê? Foram gerados dentro do ambiente familiar. Então, tem que ser trabalhada essa parte da família. Tem a sua parte financeira, né? Você precisa de dinheiro para sobreviver, porque nós estamos aqui, a gente precisa, né, de ganhar dinheiro. Então, essas 7 áreas são as 7 áreas principais
que na terapia de conexão expansiva a gente trabalha. É o físico, o emocional, o energético, amoroso, familiar, financeiro e mental. As 7 áreas. Então, dentro dessa terapia, a gente vai trabalhar todas essas áreas conectando com a fonte geradora, com a criação, com o poder divino, para a gente começar a ter uma luz, a gente ter um norte para poder tratar e assim seguir e ter uma qualidade de vida, né? Muito bom, muito bom. E como que funciona? Conta aí pra gente. Então, a terapia de conexão expansiva, eu atendi por muitos anos com técnicas integrativas, né? Então, a minha formação são em técnicas integrativas. E aí, depois que eu tive essa inspiração da conexão expansiva, é uma terapia de base. Eu falo que é uma terapia de base. A pessoa chega, vai ser atendido, vai ser acolhido, vai falar das suas questões, vai falar dos seus problemas, né? A gente precisa de uma anamnese, a gente vai ali analisar, avaliar toda a questão da pessoa em todas essas áreas, fazer uma anamnese, montar um protocolo e ver qual área a gente vai começar a trabalhar. Qual área que você está com mais dificuldade agora? Está com uma dificuldade no financeiro? Ah não, no amor, tô com dificuldade no amor. Ah não, minha família que eu vivo quebrando pau não tá legal na minha família. Ah, minha saúde que não tá bem. Então a gente vai ver qual a área que precisa ser conectada e a gente vai conectar essa área. A gente vai ali trabalhar exclusivamente nessa área. E depois, mas eu tenho mais de uma área, mas eu tenho problema com a minha família, tô com problema no amor, tenho problemas emocionais. A gente vai trabalhando uma de cada vez. É um processo. Do que trazer tudo aqui, virar aquela farofa, aquela bagunça, né? E a gente ir trabalhando ali de uma maneira rasa, superficial. Não, a gente é uma terapia consistente, é uma terapia profunda, que vai a fundo, por isso que é separado. Cada área bonitinha a gente vai trabalhar, conectando com a espiritualidade, com força. Não tem nada a ver com religião, tá? É algo espiritual, sim, porque nós somos seres espirituais. A gente precisa dessa conexão. Mas, independente de religião, de crença, de doutrina religiosa, tem nada a ver, não. Não impacta, né? Né? E quem quiser saber mais assim, sobre esse processo, onde que te acha, como a gente entra em contato? Então, eu vou deixar o Instagram, né, que é onde as pessoas hoje em dia estão usando mais, né? Que é o @top_terapeuta_ms. E você gostaria de deixar uma mensagem para o nosso público, algum recado final? Então, o que eu gostaria de falar é que essa terapia, a TCE, Terapia de Conexão Expansiva, é um método, assim, para quem realmente quer dar aquela virada, sabe? Quem ainda tem a esperança de virar, de dar aquela virada na vida, que está cansado dessas promessas rasas, coisas superficiais, da mesmice. Mais do mesmo, né? É muito disso. E para pessoas que ainda não desistiram, porque muita gente vai buscar ajuda, vê que não funciona, eu não gosto disso, não é para mim, terapia não é para mim, tal. Não, vai buscar coisas diferentes, vai buscar coisas, né, bacanas. Essa terapia, ela não nasceu, a conexão expansiva, ela não nasceu assim só de teoria, só de livros, não, ela nasceu de uma experiência profunda. Realmente eu passei por cada processo, né, da terapia, eu apliquei em mim, porque sempre foi assim, independente do método, tudo que eu passava para as pessoas eu fazia em mim. Né? A gente tem dinâmicas, a gente tem exercícios terapêuticos, eu sempre fiz primeiro, apliquei em mim para depois passar para as pessoas, sempre eu atendi dessa maneira. Então a TCE, cada processo da TCE eu passei, eu vivenciei cada um. E aí é o que a gente entrega, é isso, é resultado. Não é uma terapia, porque hoje em dia tem muito esse modismo aí de coisas vibracionais, de terapias vibracionais, que entregam a prosperidade. Então a pessoa, não, porque você vai aumentar a sua vibração e você vai conseguir, né, ter prosperidade, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Carro, dinheiro, viagem, beleza, amor, tal. Não é isso, isso é consequência. O que a gente entrega a princípio é essa paz de espírito, essa saúde emocional, a saúde física,
sabe? A pessoa tá bem com ela mesma, esse autoconhecimento, a pessoa se encontrar, sabe? Se realizar como ser humano, sabe? Ter esse contato com a sua essência. Isso daí é o que a gente entrega. O que vem é consequência. Não adianta falar, ai, você vai ter carro, dinheiro, isso, aquilo, aquele outro. Se você não se conectou, se você não está realmente firme ali nesse propósito de se encontrar, de se achar, de passar por esse processo, tem que estar aberto. Aberto a se conhecer, a passar pelo processo. Aí sim, o que vem é consequência de um trabalho bem feito, de uma coisa profunda, uma coisa bacana. Muito bom, muito legal. Tô aqui com um manuscrito, hein, da CCE, né, gente? E em breve todos teremos acesso. Só entrar em contato que você dá mais detalhes, né? Você atualmente faz seus atendimentos. Sim, sim. É porque é muita coisa, é muito conteúdo, é muito conteúdo. Então agora que a gente tá começando a divulgar isso daí, agora que eu tô colocando pra frente, é igual eu falei, eu tive que passar por esse processo. Eu tive que aplicar em mim cada etapa do método. Então foi algo demorado, eu andei até meio sumida e tal, mas por conta disso, eu estava no processo e agora eu sei o que eu tô entregando. Então é isso. TCE, Terapia de Conexão Expansiva. Muito bom. Obrigada, Obrigada, amor. Obrigada, gente.